Agora, na Hora da Bênção, contando a minha história. Estamos de volta pela Cristã Apostólica. Chegou a hora, contando a minha história, hoje com a história da irmã Elinélia, né, Rodrigo? Opa, Elinélia. É isso aí. Vamos ouvir a história dessa guerreira vitoriosa. É grande a história, mas vai valer a pena. Vamos ouvir? Vamos lá. Bora lá. A paz de Deus, sou Elinélia de Americana e estou feliz em compartilhar minha história contando algumas das grandes obras que Deus fez em minha vida. Se eu ficar minha vida toda de joelhos no chão, orando e agradecendo, não será o suficiente. Nasci em 76, uma família muito conturbada e muito pobre. Quando meus pais e minha mãe e minha irmã mais velha mudaram-se de Jales para Americana, junto com a família da minha mãe. Meu avô enganou meu pai, que compraram juntos um terreno. E ele fez com que meu pai construísse uma edícula no fundo. E lá moramos por muito tempo. Chovia dentro. Eu me lembro que quando eu era adolescente, meu guarda-roupa era fechado com um pedaço de elástico para as roupas e a porta não cair. Era muito difícil. Sou a terceira de uma escala de 5 irmãos. Sou a filha do meio. Tenho um casal de irmãos mais velhos e um casal de irmãos mais novos. Deus chamou minha mãe quando minha irmã mais velha era ainda muito pequena, e meu pai demorou um pouco, se não me engano uns 6 anos. No começo minha mãe era muito fervorosa e servia muito a Deus. Quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai já estava indo na igreja há algum tempo, mas nada de se batizar. Ele sempre foi muito cético. Você quer baixar só um pouquinho a trilha, Bruno? Porém, o coração dele já sentia que Deus estava chamando. Nessa época, tivemos eu e meu irmão mais velho pneumonia muito forte e eu estava internado. Não me lembro se ele também estava. Em um dia orando, meu pai já estava sentindo que Deus estava chamando ele, pediu um sinal para que se pudesse batizar. Nesse mesmo dia, piorei muito e vim a óbito. Minha mãe estava comigo no hospital e meu pai estava trabalhando. Minha mãe conta que quando aconteceu, ela colocou o véu e ajoelhou do lado do bercinho que estava e começou a orar pedindo a Deus que me devolvesse a vida. Foi quando ela abriu os olhos e viu vários anjos bem pequenos rodearam o meu berço e eu respirei bem forte e meu fôlego de vida voltou. Glória a Deus. Estou escrevendo e Deus me visitando. Glória a Deus. Quando a enfermeira passou para monitorar, me encontrou liberta e eu tive alta. Quando meu pai chegou, minha mãe contou o que Deus tinha feito. E tinha sido a mesma hora que ele estava orando, pedindo sinal. Resultado, ele se batizou. Aí começaram as lutas mais terríveis da nossa vida. Nasceu minha irmã e meu irmão mais novo. Minha mãe caiu numa depressão profunda, onde ela oscilava em muito deprimida e muito violenta. E ficou completamente fora de si. E foi diagnosticada com psicose maníaca depressiva, mas na verdade ela foi tomada por uma legião de demônios que quase nos matou. Dentre tudo o que aconteceu, vou resumir, pois não quero ficar falando do que o capeta fez. Depois que meu pai batizou, nossa casa começou a ser muito visitada pelos irmãos. Sempre tinha muita oração. E minha mãe não parava em casa, fazendo muita visita. Então Deus permitiu que de dentro da igreja mesmo começou. Foi escândalo, humilhação, tiraram a liberdade dela. Mais humilhação, éramos ofendidos até na hora da palavra. Não sei sinceramente como meu pai aguentou. Só ele ficou servindo a Deus. Saímos todos da igreja. Foi demais para nós. Minha mãe foi internada em sanatórios até com camisa de força, de tão violenta que ela ficava. Foram abusos, humilhações, fomos tratados pelos, abre parênteses, irmãos, fecha parênteses, quanto pelos parentes como cachorros, lixos humanos, doeu muito. Passaram-se anos, crescemos com uma mãe abusiva e com um pai com os nervos à flor da pele. Quando eu era adolescente, senti uma tristeza muito grande no meu coração e um vazio maior ainda. Me revoltei com tudo e com todos. Aos 12 anos comecei a fumar e aos 15 anos era alcoólatra. Foi quando resolvi entregar minha alma ao diabo, mas fiz isso em pensamento, ainda bem. Eu não sabia que ele não ouve pensamentos, quem os conhece é somente o meu Deus Todo-Poderoso. Frequentávamos eu e minha irmã as noitadas e o centro de macumba, lia cartas, contas e mais uma pancada de coisa que em nada edifica. Quando eu estava com 17 anos, minha irmã engravidou, casou-se e fui morar com ela. Tá dando um chiadinho, deve ser um dos canal aí. O nascimento da minha sobrinha foi o início de uma gigantesca obra. Nunca mais minha mãe teve crise a partir do momento que ela segurou minha sobrinha no colo. Ela foi e é a alegria da nossa vida. Nesse ano tive vontade de parar de beber. Deixei de ser alcoólatra. Bebia pouco e muito raramente. Aos 18 anos comecei a sentir mais falta de ouvir a palavra. E comecei a ir de vez em quando.
contava a palavra para minha irmã e meu cunhado, que ainda não era crente, ficava ouvindo, até que um dia ele pediu para minha irmã que ele queria ir. Perdão. Ainda disse, eu quero ir na igreja do seu pai. Minha irmã não queria levá-lo porque ele estava bêbado. Foi e saiu de lá que parecia que não tinha bebido nada. Congregou 6 anos e minha irmã também voltou a congregar. Glória a Deus. Em 99, passamos a ir cada vez mais na igreja. Estávamos passando por uma necessidade material muito grande. Fazia 1 ano que eu estava desempregada. E em agosto, por misericórdia, Deus me chamou. Batizou eu e meu cunhado no mesmo dia. Fumei meu último cigarro às 17h30, pouco antes de ir para o batismo. Deus me libertou do vício de fumar e de beber. Continuei desempregado e orava muito para Deus me preparar um trabalho. Eu trabalho desde muito nova. Na verdade, eu comecei quando eu tinha 10 anos de idade, quando fui babá de 2 crianças por um curto período. Depois disso, passei por confecção, lanchonete, loja, padaria, etc. Chegamos eu e minha irmã a ter uma pequena lanchonete. Nenhum dos meus empregos eu tinha registro em carteira. Tinha algo que sempre me perseguia antes de Deus me chamar. Sei que era espiritual. Só não sei qual era o nome disso. Por mais que eu me esforçasse, os meus patrões sempre diziam que eu era muito mole, não aprendia e não fazia nada direito. Isso me entristecia demais. Um dia, estava lendo, não sei direito onde fica, aquela parte onde fala sobre dar uma porção costumeira, né? Falava, não quero ser rico para não ser soberbo, nem pobre para mendigar o pão, dá minha porção costumeira. Foi quando eu orei a Deus e disse assim, Senhor, eu não tenho como pedir que me dê a porção costumeira, porque eu não tenho nada. Então eu te peço, me dê uma porção para que eu possa me acostumar com ela. Eu ainda não tenho nada. E assim Deus fez. Primeiro veio uma proposta através de um irmão que na época era bem famoso, para que eu trabalhasse com um produto, a pirâmide, vocês devem conhecer. Pensei no assunto e me dava tristeza, então disse a ele que ia buscar a palavra. Ele não gostou muito, mas eu não me abalei. No mesmo dia fui buscar a palavra e Deus disse claramente que não, que o que ele tinha preparado para mim era muito maior. Disse não pro irmão e continuei esperando em Deus, e não precisei esperar muito. No final de fevereiro de 2000, a filha de uma irmã que trabalha no RH da Nardini, uma empresa aqui da cidade, me disse se eu queria participar de um processo seletivo para trabalhar numa frente de trabalho, com um contrato de 6 meses na produção, operando máquina. Fiquei um pouco receosa, pois não sabia se conseguiria, mas ia tentar, com certeza. Me lembro perfeitamente o salário, era R$150 mais adicional noturno. Mais a cesta básica, dava um salário de R$180. Pouco mais que um salário mínimo da época, o turno era 6x2. Entreguei meu currículo para ela, fui chamada para entrevista, fui buscar a palavra e Deus disse, pode ir que eu estou abrindo uma porta na sua vida. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Eu serei contigo na sua entrada e na sua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, Jesus. Comecei a trabalhar em março. Essa empresa é uma metalúrgica, fui trabalhar na produção e me colocaram na máquina mais velha que tinha no setor. Era um torno CNC de 1976 com placa manual. Para quem conhece, um dos mais difíceis de se aprender. Era muito antigo, as chances de errar programando ele era maior. Porém, quando eu vi um torno CNC trabalhando pela primeira vez, eu me apaixonei. Amei o trabalho que Deus me preparou e dava muito glória a Deus trabalhando naquela máquina e trabalhava muito. Um dia, estava trabalhando no turno da noite e sentia fortemente a presença de Deus. E tive uma visão maravilhosa de um anjo ao lado da máquina. Quando eu cheguei em casa, minha irmã me disse que Deus despertou ela pela madrugada para orar. Ela orou por mim e via claramente um anjo do meu lado. Ainda ela disse assim, não sei se é meio retangular e verde a máquina. E o anjo estava do seu lado. Glória a Deus. Deus mostrou a minha máquina e o anjo para ela. Eram exatamente assim. Eu comprei um caderninho de anotação e estudava as funções que eu ia aprendendo. E conforme ia passando as semanas, eu achava que tinha que saber programar. Programar a máquina para me manter no trabalho. E foi quando tudo começou. Pedi ajuda e não queria me ajudar. Perguntava e as pessoas não me respondiam. Então eu comecei a orar e pedi a Deus para que me abrisse o entendimento. Fazia 1 mês que eu estava trabalhando. Quando cheguei para iniciar o turno de trabalho na minha máquina, ela estava parada aguardando o programador. E ele estava batendo papo e não chegava. Era uma peça simples e estava desenhado num papel de rascunho, um croquis. Para ficar mais chique, ela disse aqui. Olhei aquele desenho, clamei a Deus, medi o material bruto, fui para o comando da máquina e digitei o início do programa, que são as funções. E eu já conhecia e comecei a ouvir uma voz como uma voz humana. Lembra do plano cartesiano que você aprendeu na escola? Existem 2 eixos. E foi explicando e dizia, digita G00. E falou a coordenada em X e falou a coordenada em Z, olha só.
E foi todo o programa assim. Quando o programador chegou, eu já havia terminado o programa. E pedi para que ele conferisse. Ele olhou para mim com cara de, ué? Verificou e não tinha nenhum erro. E assim Deus abriu minha mente para que eu pudesse aprender. Para resumir, eu trabalhei nessa empresa 8 anos e 9 meses. Foram muitas lutas, humilhações, mas em tudo lá Deus me deu vitória. Pela palavra. E nas orações, Deus tomava a boca dos homens e falava muito comigo. Eu vou te colocar entre os grandes, você irá se assentar entre eles. Você vai vestir jaleco azul claro, Deus vai te dar condições de estudar. E a sala de aula que eu vejo tem uma lousa diferente. Deus me mostra você em uma sala onde a parede, metade da parede é de vidro. Eu voltei a estudar e terminei o ensino médio. A gente podia ler em 2 partes, né? Mas vamos ler inteira, né? Vamos. Falta tempo, dá tempo ainda. É muito linda, muito linda. Em meio a lutas e vitórias, Deus me preparou um casamento. Mas infelizmente o inimigo entrou e me separei. Enfrentei gigantes tão terríveis após a separação, mas mesmo assim ainda era menor do que os enfrentei enquanto estava casada. Me vi nessa época excluído, humilhado e preferi não ficar com nada, mesmo porque durante as fúrias do meu ex-marido ele destruiu tudo que Deus havia preparado. Então minha irmã, que sempre foi minha amiga, me chamou para morar com ela novamente e eu fui. Comprei uma bicicleta para trabalhar e me matriculei para fazer o curso técnico em mecatrônica. Quando cheguei dentro da sala de aula, olhei para a lousa e lembrei do que Deus tinha me prometido. A lousa é baulada, abaulada, diferente das outras que são planas. Deus abençoou que consegui até o fim. Eu ensinava tudo o que Deus havia me ensinado para as pessoas que entravam na empresa e não tinham experiência, até para os que tinham também. Quando eu estava no 2º ano do curso, minha irmã me perguntou por que eu não dava aula. Eu pensei que seria interessante, ficava me perguntando onde e como. Até que um dia, conversando com um dos meus professores, ele me perguntou onde e com que eu estava trabalhando. Ficou curioso porque eu era a única mulher numa sala com 32 alunos. Expliquei a ele nessa conversa e descobri que há muito tempo ele e a família dele congregavam. No fim da conversa ele me disse assim, eu dou aula no Senai também. Você já pensou em dar aula? Se você quiser, leva um currículo seu. Inclusive o dono da empresa terceirizada, serviço também é crente. Senti muito medo, mas fui com medo mesmo. Levei meu currículo para o meu professor, que levou para a empresa, isso foi no mês de setembro de 2007. Quando foi em janeiro de 2008, eu fui chamada para acompanhar as aulas para me preparar. Fiquei alguns meses acompanhando, fiz alguns cursos pedagógicos e continuava a trabalhar na Nardini também. Nesse ano recebi 2 promoções. Passei a ser prestadora e programadora de torno CNC. E depois, líder de unidade. E meu uniforme mudou, vestia jaleco azul, só que era escuro. Fiquei pensando, Deus me disse que eu ia vestir jaleco azul claro. Então ainda não completou a obra. Quando foi em setembro, houve um rebuliço muito grande na empresa e eu soube que lá minha carreira havia chegado ao fim. Deram 4 meses de férias e nessas férias eu comecei a dar aulas de mecatrônica industrial, terceirizada dentro do Senai Álvares Home, em Santa Bárbara do Oeste. Em dezembro fui desligada da empresa. Estava trabalhando... Havia 4 anos terceirizada. Dei aula em várias escolas do Senai da região e tinha muita vontade de ser efetiva. Porém, isso era possível somente com curso. E era uma prova, pois eu me inscrevi e não conseguia ir. Quando tinha vaga em alguma cidade mais próxima, eu não tinha o pré-requisito. E assim foi, até que achei que nunca teria chance de ser efetivada. Um dia fui buscar a palavra em meio a uma prova muito grande. Deus me disse, estou virando a página da sua vida. Ela está em branco. A partir de hoje, comece a escrever uma nova história para o meu nome ser glorificado na sua boca e deixar o inimigo envergonhado. Tudo que levaram de você eu te darei em dobro. Eu entro onde tiver que entrar para favorecer um escolhido meu. Dentro de poucos dias, vou aparecer na sua vida para você saber que eu sou seu Deus e que eu amo a tua alma. Olha só. Essa palavra eu ouvi no fim de semana. Quando foi na quinta-feira da mesma semana, fui trabalhar e a coordenadora do RH me chamou, eu fiquei preocupada. Quando eu cheguei na sala, ela me disse assim, então, você traz seus documentos sem falta até amanhã e vai segunda-feira fazer os exames. Eu ia falando sem ponto nem vírgula, até que ela respirou e eu perguntei, o que está acontecendo? Ela me disse, então, você não sabe? O Senai está te contratando. Você não vai ter mais empresa terceirizada. Será somente uma de São Paulo. E tivemos que escolher entre os profissionais que nós temos. Um de cada área. E você, Linéia, foi escolhida para a área de mecatrônica. Glória a Deus. Eu comecei a chorar e dar glória a esse Deus maravilhoso. Ela chorou também e deu glória junto comigo. Aleluia. Em 1º de setembro de 2012, fui efetivada como instrutora de formação profissional nível 2. Amo o trabalho que Deus me preparou. No 1º ano, eu tinha carga horária de 20 horas semanal. No 2º ano já aumentaram para 40 horas semanais e estou até hoje.
Sabe qual a cor do meu jaleco? Azul claro. Azul claro, glória a Deus. E sabe como são as paredes aqui da minha escola? Da metade pra cima de vidro, do jeitinho que Deus falou. Glória a Deus, tá acabando. Com o passar dos anos, tudo mudou na minha família. Meu pai mudou bastante e foi um homem que aceitou tudo que Deus deu para ele. Foi um exemplo de honestidade e trabalho para nós. Em novembro do ano passado, Deus quis levar meu pai para ele. 15 dias antes de falecer, Deus mandou uma palavra que tinha uma rosa preparada para ser colhida. E ao sair do culto nesse dia, meu pai começou a sentir fortes dores, passou muito mal. Na segunda semana entrou em coma na quinta-feira. E na madrugada, meu tio, que não crê em Deus, ficou com meu pai no hospital. Ele nos contou que por volta das 3 horas, meu pai abriu o olho. E quando meu tio se aproximou e perguntou se ele queria alguma coisa, meu pai olhou para o alto, sorriu e disse: "Ah, Senhor." Foram as últimas palavras dele. Depois disso voltou ao coma e Deus o recolheu na madrugada de sexta às 4 horas. Vitorioso, descansa em Deus. Sinto muita falta dele. Faz 4 anos que Deus me preparou o meu casamento e 2 anos que Deus me deu o maior presente que poderia ter recebido. Sem poder engravidar, Deus provou mais uma vez seu amor e me deu a Sofia, filha da promessa e alegria da minha vida. Se eu for contar detalhe, meu Rodrigo, são mais 5 páginas. Perdoa o texto gigante, não consegui resumir mais do que isso. Deus é maravilhoso e suas palavras são verdadeiras. Amém e amém. Glória a Deus.